5-0 Jorge Jesus. Pô, vambora, não sei o que lá, corre, vambora, ataca. O problema é seu, vambora, essa filha da... Tite foi embora, Marcos Braz só falta o Landim, gente. Ó, mas ele não vai se carregar. Mas ele tem um indicado, ó. Renova todos. Chega de amadorismo. Tudo é negociação. Ó, nem o que ele ganha atual ele merece, pelo que ele tá entregando. O cara já fez muito pela gente. Então contrata o Zico. O erro do Tite não foi em ele decidir isso. Foi ele ter sido maricas e não ter peitado a diretoria. Porque Veio aqui, ó. Menino Jesus vai regaçar. Fala, jovem. Fala comigo, nação. Me ajuda. Sentiu saudade, jovem? Oxi. Vamos junto. O que eu ia falar mesmo? Então, jovem, vamos reagir hoje a um vídeo do Canelada da Jovem Pan Esportes. Eles estavam falando sobre os bastidores do Flamengo, com o Felipe Luiz, os jogadores, essas questões todas, e o link tá aqui na descrição para você assistir ao vídeo inteiro. E vamos que vamos, DJ. Tamo junto, me ajuda. Né? E depois eu já vou perguntar pro Mauro sobre esse começo do Felipe Luiz. Já dá para perceber que tem jogador que tá crescendo com o Felipe Luiz, né? E principalmente jogadores em quem... Você tá sentindo crescendo? Os jogadores, sim. Entendi. Com quem ele conviveu. Porque, a gente vai falar do Arrascaeta. O Arrascaeta cresceu. O Gerson já era um monstro, tanto com o Tite quanto com o Felipe Luiz. Tem o Léo Ortiz, que entrou e entrou muito bem. Finalmente na posição dele, né? Pode ser um cara que vai dar uma estabilidade para a defesa do Flamengo, que ela não tinha com o Tite. Inclusive, eu falava que muitos elogiavam o Tite por ser bem... não sofre tantos gols, perde pouco. Perdeu a doidada e sofreu muito gol. E claro, que aí depois eu vou também querer escutar o Mauro, que eu não estava aqui no programa ontem e foi notícia ontem, o Gabigol, que agora até já se fala que o Gabigol pode continuar no Flamengo. E aí eu vou querer saber do Mauro, inclusive, o que ele apurou sobre isso, o que ele acha disso, porque eu li a reportagem de ontem, que dizia que o Felipe Luiz pediu e que já se começa uma possibilidade do Gabigol permanecer no Flamengo. O Felipe Luiz, com pouco tempo de trabalho, vencendo 2 jogos, do jeito que venceu, para mim, se expôs muito contra o Corinthians, mas... fez muitas chances de gol. E contra o Bahia foi impressionante, né? Ali eu vi uma mudança já de Flamengo em pouco tempo. E ele disse, eu quero incomodar o adversário. Meu objetivo é ser incômodo para o adversário. É ser intenso. E ele disse que às vezes vai sofrer riscos por causa disso. Porque ele quer marcar pressão. Eu acho que está muito nítido, e eu inclusive falei com uma fonte minha dentro do Flamengo, e também depois eu vou falar com o Mauro, que falou que é visível o quanto o Felipe Luiz se inspira no Jorge Jesus. Inclusive de métodos de treinamento, inclusive da forma como ele fala com os jogadores. É muito visível, isso aí foi o que eu apurei e o que eu me informei com uma pessoa que eu conheço que é bem forte lá dentro, que ele tem uma inspiração, assim, nítida no Jorge Jesus. Ele repete coisas que aconteciam com o Jorge Jesus e até falas do Jorge Jesus. A pergunta que eu faço, já dá para perceber uma crescente no Flamengo, Bruno e Vamp, e crescente de jogadores que o Felipe Luiz, tudo bem, ele tem pouco tempo de trabalho, mas vocês acreditam, principalmente o Vamp, né, que jogou bola, que não sei se já viveu uma experiência como essa, que um cara que jogou com eles... A parte do atacar, ele prometeu e está cumprindo. Se espelha em Jorge Jesus. Cara, você viu quando ele tomou, que ele fez o primeiro gol? Vem, vamos embora, vamos recuar aqui, vamos atacar ali, vamos fazer isso, dando só... Eles nem chegaram no meio de campo ainda para sair a bola. Ele já estava ali dando ordem, vamos embora, quero você aqui, quero você ali. É só reparar. O Jorge Jesus era como? 5-0 Jorge Jesus. Pô, vambora, não sei o que lá, corre, vambora, ataca. O problema é seu, vambora, essa filha não sei daquela. Calma, jovem. Jorge Jesus na veia aqui, ó. Menino Jesus vai regaçar. Gabriel, calma, jovem. Calma aí, jovem. Não, é o assunto inicial, o Gabriel. Não, calma, jovem. Os bastidores dos jogadores que você está sentindo crescer. Calma, jovem. Então. Calma, jovem. Arrascaeta. Como é que foi o Arrascaeta? Jogou bem a beça. Então. Não. Mas o Arrascaeta, você vê que ele não vinha bem a vários técnicos e tem uma novidade que também não é só o Felipe Luiz. O Arrascaeta, lembra daquele vídeo lá do Psicólogo da Coisa de Viado? Lembra disso? Do Mal de Virilha. Mal de Virilha. Isso, então. O Arrascaeta, ele tá mal já há um tempo. E por que ele melhorou? Ele falou, ele postou isso. Porque ele foi atrás de um psicólogo. Aí, a nítida melhora dele.
coincidiu com a questão do Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz já... uma série de fatores, jovem. O Felipe Luiz já conhece os caras. Então, é diferente de começar um técnico que conhece do zero. Tanto que treinamento mesmo só teve agora com 8 jogadores a menos até, inclusive. Mas a base tá ali, né? A base tá ali. A questão é, eu sei que você é Gabizete, mas assim, olhando de verdade como um gestor, ele não apresentou nada que justificasse 2 milhões por mês. Não. E muito menos renovar agora, sendo que tem outra eleição. Tenta imaginar, você vai assumir uma empresa, a presidência da empresa, com uma dívida dessa de alguém que não entrega. Porque assim, uma coisa é o torcedor, outra coisa é o gestor. E caso vocês não saibam, sabe o que vai começar a acontecer agora, Jovem? As pessoas... Ninguém está se ligando numa coisa. O estádio saiu mais caro do que deveria sair, o terreno do estádio, sabe disso? Sabe por que saiu mais? Você, jovem, sabe? Escreve aí se você sabe, eu vou falar agora. Lembra quando eu falei no outro vídeo que o estádio foi feito da forma errada, para poder ser feito às pressas? Poderia ter esperado um pouco mais, negociações? Então, a Caixa entrou na justiça para não vale mais. Aí foi feita uma perícia. A perícia, como se fosse assim, eu não sei o valor exato, mas vocês vão entender o raciocínio. A perícia disse que valia 150 milhões, um exemplo. Aí a Caixa, não, vale 210. Flamengo, não, mas a perícia deu 150. Não, então vamos até a última instância. Só que o que vai acontecer esse ano? Eleições. E o que ele quer mostrar para o eleitor e dane-se o Flamengo? Olha, eu comprei o terreno. Então ele sentou à mesa e falou, toma aí 210. Ou seja, já desfalcou o Caixa. As pessoas não entendem que isso vai trazer como consequência? Vai sobrar menos dinheiro para investir no futebol, jovem. Então, se você prende a sua folha com 2 milhões e pouco por mês com um jogador que não entrega, você compraria 3 jogadores. Paga o salário de 3 jogadores bons. Como gestor, você tem que analisar assim. E por isso que o candidato lá, o Babel ou outro tal, poxa, não podia ter feito nem a renovação com o Felipe até 2025, porque não podia como gestor. Por quê? Porque o cara vai assumir uma herança dessa. Porque o certo, se o Landim pensasse no Flamengo, ele sentaria com todos os candidatos. Vocês concordam que seja até 2025? Todos deveriam concordar, senão não. Era só até o final de dezembro, com uma cláusula que o próximo pode aumentar o salário em X%, sei lá. Mas o jeito que ele fez é só para jogar com a galera para vencer. Tite foi embora, Marcos Braz, só falta o Landim, gente. Mas ele não vai se candidatar. Mas ele tem um indicado, renova todos. Chega de amadorismo, jovem. Em nome do Pai, do Filho e da Espírito Santo. Chega de... Então, mesmo assim, a gente não pode dispensar nossos ídolos. Não pode, mas não pode oferecer 2 milhões por mês. Mas ninguém está falando sobre valor. Ele está falando sobre renovação. Não, mas ele está. Então, mas aí vamos chegar no acordo. Tudo é negociação. Nem o que ele ganha atual ele merece, pelo que ele está entregando. O cara já fez muito pela gente. Então contrata o Zico. O Zico também fez. Contrata o Zico, o Pet. O Pet, para ser cobrador de falta, porque se foi pelo que ele fez, contrata. Sim, se ele tivesse em condições de jogar futebol, com certeza. O Pet tem mais condição que o Gabigol, agora entrar não faz nada. É isso. A única coisa que ele fez nesses últimos jogos aí é tentar fazer aquele gol de letra. E tentar, não conseguiu. Ele fica impedido 5 ele não é centroavante. Ele fica impedido. Centroavante bom não fica impedido. Ele se escala como centroavante. Jovem, você tá falando que ele se escala como centroavante. Jovem do céu, jovem. Você falou que ele deveria estar no time, a única vaga que tem de centroavante. Ou é ele ou o Carlinhos? Você prefere ele ou o Carlinhos? Um técnico inteligente, como o Felipe Luiz é. Aonde o Felipe Luiz escalou ele? Qual a posição? Logo, ele só tá botando porque é parça. Então o Mauro tava certo. Nada a ver, cara. Ele não é centroavante. Como é que a pessoa vai... Só sobrou a vaga de centroavante. Como é que a pessoa vai entregar se ele não tem tempo? Igual o Pedro entregava em 15 minutos fazia gols. Foi por isso que ele tomou a vaga. Mas o Pedro demorou também, cara. O Pedro não foi assim, não. Entrava gol. Porque as pessoas não tocavam a bola pra ele. O Gabigol recebe, ele perdeu o gol da classificação Penharol, ele perdeu. Vocês esquecem. Ele faz gol decisivo. Cara, ele perde gol decisivo mais do que faz decisivo. Era só ele fazer um encostar, desviar a bola, era o gol do Penharol classificação. Aí ele ia conseguir tudo isso que vocês acham que ele merece. Eu gosto do Pedro como atacante. Show de bola. Mas eu preferia ainda o Gabriel. Na fase. Mas a gente antiga. Teve o Gabriel. Na fase antiga. Na fase antiga, mas ele não é mais, morreu. Não, quando o Pedro entrou, ele entrou justamente porque o Gabriel parou de ser Gabigol e virou Gabriel. Lil Gabi, né? Aquela merda lá. Aí foi por isso que o Pedro entrou. Porque o Pedro entrega. E ele não. Ele quer ser a estrela do time. Ele quer ser a autoridade. Senão, ele não pensa no time. E isso tem prejudicado o Flamengo desde 2020. Você escala o Pedro, o pessoal fica assim, a zaga fica, pô, o Pedro tá aí. Você escolhe o Gabriel, escala o Gabriel. O pessoal treme, cara. Pô, o pessoal tanto treme que ganha da gente, cara. Ué, mas ganha por quê?
O Gabriel é goleiro? Porque a gente joga o um a Gabriel menos. é na zaga, o Gabriel é meio de campo. Ele Gabigol não divide bola. Quantas bolas com o Gabigol em campo é um a menos e tem sido assim. A gente joga com um a menos todo jogo, cara. Aí daqui a 5 jogos vai fazer, não disse! 2 anos sem fazer nada. Aí fez um gol ganhando 2 milhões por mês. Não disse! Isso que vai acontecer ainda. Gente, Nação, eu tô falando isso já tem uns 2 vídeos. Cara, eu queria um emprego desse. Pô, me contrata. Daqui a 1 ano eu faço um gol. Daqui a 3 anos eu faço um gol. O primeiro gol. Vai ser aí vou lá e faço assim, ó. Não disse? Não disse? Pelo amor de Deus. Molezinha. Molezinha um emprego desse. O Felipe, ele tá armando um time com o estilo Jorge Jesus. Todo mundo sabe que, assim, a meta é aquela ali, né? O princípio é aquele. Claro que ele vai implantar outras coisas. Eu elogio o que eu vi nesses 2 jogos. Mas, assim, a gente também... E esse estilo favorece o Gabriel. Ué, mas você acabou de falar que ele não fez porque não era centroavante e tá mal escalado? Gagueja não, Jovem. Jovem. Não. Com o Tite e com o Titinho. Jovem. Com o Titinho. Bota ele lá na posição dele. Mas vai tirar quem pra botar? Se ele não tá rendendo? Ele já entrou pra ele tá jogando na ponta direita, ele sempre jogou. E por que não tá fazendo? Se ele tá tendo minutagem? Você disse que não tem. Já jogou 3 jogos titular. 2 jogos. 3 já, jovem. 2 jogos seguidos. Jovem. Ele tá fazendo... Penharol ele jogou 2 jogos? Oi? Penharol ele jogou os 2 jogos? Não jogou inteiro. Mas você falou do Gabigol e esqueceu do argumento. Como gestor, é responsável a gente... 1 bilhão de faturamento permite a gente fazer essa montagem de time. A gente perdeu vários jogadores, conseguimos contratar um monte de outros bons com esse orçamento. O Landim já desfalcou pagando a mais para fazer um acordo correndo com a Caixa por causa das eleições. E que não viu com o Gabriel? Não, eu tô explicando. É burrice do presidente. Calma, jovem, já tô explicando. Se ele é burro, o problema é dele. Ele não é problema é nosso, né? Ele não é burro, é quem vai votar nele. Olha só, jovem, escuta. Já gastou a mais, já desfalcou o Caixa. Culpa do Gabriel. Não, escuta. Já desfalcou o Caixa. O que vocês acham que vai acontecer para construir o estádio? Vai um dinheiro embora por mês. Culpa do Gabriel. Tem 2 milhões do Gabriel. Calma, jovem. Tem licença, tem isso. Ou seja, a gente tem que contratar efetivo e minuciosamente para resolver. Não, é melhor manter alguém com folha alta, vão dar aumento 4 anos, para daqui a 1 ano, quem sabe, fazer gol e eu dizer, não disse? Sim. É muito inteligente. Agora isso. O cara vai lá, faz uma porcaria de contrato, aí... Não! Tá bom. Agora, os 2 milhões que o Gabriel ganha por mês, vai construir o estádio, vai dar para renovar... As licenças, dá para pagar um monte de coisa. Ou 3 jogadores. Ou seja, paga a licença e não faz gol. Compra 3 jogadores que fazem gol. Quem? Agora, Olha o gol do Chico. Um agora. Veguete. É vice-artilheiro. Vai pagar multa, milionário. Claro, pra pagar pra alguém que não faz. Pelo amor de Deus. Pra pagar alguém que não faz, porque um dia fez contrato o Pelé, Zico. Cara, assim, Pet. O Gabriel tinha que sair do Flamengo. Volta Imperador. Ir pra outro clube e regaçar todo mundo, cara. Pra o pessoal calar a boca e dizer, o cara ali tá jogando. Culpa de quem? No Flamengo ele não vai mais jogar porque ele não quer. Ele já sentou naquela posição de eu sou ídolo, não preciso mais nada. Ele disse. O cara é ídolo, sim. Mas ele não vai deixar de ser. O cara vai. Ele não vai deixar de ser. Esse ano ainda. O Zico deixou de ser seu ídolo? Do título, Copa do Brasil. O Zico deixou de ser seu ídolo, Jorge? Por mim, pô. O Zico deixou de ser seu ídolo? Esse é número 1. O Pet deixou de ser? Cara, não, deixou de ser? Não, nunca porque foi. Parou de jogar? Não, pra mim, Imperador, nunca foi também. Ele deixou de ser porque ele parou de jogar? Não, nada a ver. O Gabigol não vai deixar. Só que hoje ele não é mais útil, igual esses outros que eu citei. O cara tem muita carreira pela frente. Só que ele já abandonou, igual os outros, cara. Ele não quer mais, ele quer ser cantor, ele quer ser celebridade. Vamos lá. Eu acho que... 2 horas depois... Vamos continuar, Jorge. O Vamp fala, né, sobre esse começo, Bruno, eu vou passar para você e também para o Mauro, do Felipe Luiz. Eu fico bem satisfeito com uma coisa do Felipe Luiz. O que ele falou na primeira coletiva dele, ele tá cumprindo. Que ele falou que vai ser um futebol ofensivo, ele falou que vai marcar pressão, ele falou que vai ser um futebol vertical, e ele tá mostrando coragem, isso eu gosto muito. Eu sei que eu sou exagerado, sei... não é personagem, eu sou exagerado na vida, inclusive. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser um baita treinador. Agora, posso me decepcionar? Posso, claro. Pode se tornar aí um treinador tipo o Sampaoli, que ganhava jogo pra caramba jogando bem, daqui a pouco perdia de 5-0, 6-0. Por quê? Porque ele prega mais um futebol ofensivo e ele diz: se eu tenho que criar tanto quanto eu quero, eu vou sofrer riscos.
Ele falou isso depois do jogo contra o Corinthians, que sofreu muitos riscos. Contra o Bahia não foi tanto assim, e jogou bem, e também marcou pressão, e também jogou ofensivo. E mais do que isso, né? O que mais me agrada é o que ele já falou, que ele até anotava treino do Jorge Jesus, que ele tinha todos os treinos do Jorge Jesus anotados. Ou seja, ele se inspira num cara que foi o último cara que fez um time jogar pra caramba no Brasil. Foi. Tem um time do Palmeiras que é muito objetivo, do Abel Ferreira, que ganhou tudo, que tem que ser elogiado? Tem. Mas o time que jogou pra caramba, pra não falar palavrão, aqui no futebol brasileiro nos últimos anos foi o dele. Foi o do Jorge Jesus. E aí o Vamp disse que gostou do começo do Felipe Luiz. Vocês também gostaram. E aí depois, claro, sobre essa situação do Gabigol, aí eu vou perguntar primeiro pro Mauro, porque ele tem muita fonte no Flamengo, e também porque o Mauro sempre ele vai a fundo quando o assunto é o Gabigol, e aí eu vou querer escutar dele. Mas essa situação do Felipe Luiz, ô Bruno... É um começo de trabalho legal. Acho que o Felipe tem muita condição de ser um grande treinador, por ser um cara muito inteligente, era um excelente jogador e sempre pareceu muito interessado, né? E com certeza nos últimos anos de carreira ele já se preparava para ser técnico, e é um cara que tem condição sim de se tornar um excelente técnico, tomara que consiga. Falando do futuro, isso depende às vezes muito de circunstâncias, além da competência, depende muito também de estar no lugar certo, na hora certa, de dar um pouco de sorte, principalmente no futebol brasileiro, em que as coisas mudam muito rápido. Assim, um cara que é um gênio um dia, no outro dia é uma porcaria. Assim, muito rápido. E o cara às vezes não tem culpa nem de uma coisa nem de outra. Às vezes ele mesmo não devia ver algumas coisas, eu estou citando assim, num geral, às vezes algum treinador que já esteve lá em cima fala, nossa senhora, nem eu acho que eu estou fazendo as coisas que esses caras estão falando, isso jogador, que quando o cara chega, o Vamp já citou aqui os primeiros treinos do Diniz na seleção, e eu acho o Diniz um técnico bom, mas assim, parecia jogadores que trabalham com o Guardiola, com o Klopp e com o Ancelotti, falam, nossa, eu nunca vi nada igual. Acho que nem o Diniz devia assistir aquilo e falar, menos um pouco. 6 jogos depois ele estava fora. Então depende muito também de circunstância, né? O Abel, que é um cara que deu muito certo aqui, ele fica e tem tempo para mostrar que é competente, porque ele ganhou uma Libertadores em que ele estava 2 meses no clube. Naquele título, claro que ele tem o seu mérito, mas não tem a mão dele como tem nos outros, porque ali ele tinha acabado de chegar. Ele ganhou com um gol assim. Você já está gostando da mão do Felipe Luiz? Não, o Felipe Luiz, era um jogador inteligente. Ele é uma pessoa inteligente e ele se cercou de pessoas inteligentes. Eu acredito que dê certo, porque ele estudou muito antes de... Ele não foi assim, eu me aposentei, vamos no susto. Não, ele estudou para isso. E ele, além do Jorge Jesus, ele também se espelhou nos outros técnicos que ele tinha lá fora. E quando ele veio aqui e assumiu, ele mesmo fala que, tipo assim, cara, eu tenho minha ideia de jogo, mas eu não sei se vai funcionar, porque ele não tinha como... Não tinha um clube, não tinha um jogador... Não tinha ninguém para ter um time para treinar. E aí, quando ele teve a oportunidade com o Sub-17, ele pegou a ideia dele e botou lá. Funcionou. Aí ele foi pro Sub-20. Ele trouxe a ideia ali, jogou lá. Funcionou. Aí agora ele está com essa mesma mentalidade trazendo pro profissional. Provavelmente... Tudo indica que vai sim. Só que assim, eu concordo com calma, jovem. Por quê? Vamos parar para pensar. Todo técnico que chegou no Flamengo, os jogadores fizeram a mesma coisa. Voltaram a dar o sangue, não sei o quê, Ó, eu tô separando. O Felipe Luiz continua sendo um bom técnico, para mim. Ele tem todos os indícios de que será. Uma coisa é isso. Outra coisa é, todos os que chegaram, os jogadores fizeram a mesma reação. De, vou jogar, vou começar empolgado, tal. O problema é a continuidade nesse ritmo. Ou eu tô enganado? Com o Renato Gaúcho, goleada. Aí vai perdendo fôlego durante. Por quê? Porque 3 competições. Agora a gente só tem 2. Jorge Jesus, as pessoas ficam alucinadas e com razão com o que o Jorge Jesus fez, porque nenhum técnico no Brasil nessa era moderna conseguiu isso. Mas, para isso, ele foi eliminado da Copa do Brasil e a gente teve um longo período de data FIFA parado. Aí ele conseguiu implantar. Se não tivesse a data FIFA, ele teria caído, porque ele não ia conseguir manter. Portanto que ele foi eliminado da Copa do Brasil. Não seria o estilo dele. É que ele não teve tempo para implantar o sistema. Então, mas nenhum teve. O Felipe Luiz, o Tite teve.
Não. Eu tô Tite dizendo. chegou com o carro andando. Eu tô querendo aí dizer. teve um mês, Todos os outros não tiveram tempo, por quê? Porque a exigência é que fique nas 3 competições. Não dá tempo. Aí, a diretoria amadora, eles moldam para você escolher a competição com força máxima conforme é conveniente para eles, não para o Flamengo. Quer ver uma prova disso? O Flamengo era líder do campeonato com jogo a menos. Você não lembra disso, não? Você lembra disso, Jorge? Ele era líder com jogo a menos, ganhou o primeiro jogo do Palmeiras, o que fez? Poupou jogadores no Campeonato Brasileiro. Conclusão. Porque tem que poupar para... Não. Essa aí é a diretoria. Foi apurado por todos os jornalistas. Os dirigentes mandam. O erro do Tite foi... Ele tinha peito igual o Jorge Jesus de falar, não, eu prefiro todos. Só que o erro dele foi esse, então. O erro do Tite não foi em ele decidir isso. Foi ele ter sido maricas e não ter peitado a diretoria. Porque isso aí foi a diretoria, por quê? É só você começar a juntar as peças. O que vai ser antes das eleições? A Copa do Brasil e a Libertadores. Então eles queriam, dane-se o brasileiro. De novo, eles pensam neles, não no Flamengo. Poupa no brasileiro, a gente era líder com jogo a menos. Ele mandou focar na Copa do Brasil e Libertadores para quê? Para ele, o dirigente, aparecer na foto com 2 troféus e ele ser reeleito. Foi por isso. Aí a gente perdeu a Libertadores, foi eliminado, e no brasileiro tem que depender de resultados de outros. Por quê? Porque o dirigente que tem que ser renovado pensou primeiro na candidatura dele, não no Flamengo. Mas eu acho que mesmo assim eles não ganham, não, cara. Eles estão fazendo muita cagadinha aí, uma atrás da outra. O Landinho, a turma... Não, tomaram. As urnas já mostraram, o Marcos Braz foi chutado de vereador. Agora falta o Landim ser chutado da presidência. Não ele, né? O candidato que ele está indicando. Porque ele fez essa papagaiada de novo, que a gente falou no começo do vídeo, do estádio, de dar dinheiro a mais, aí vai desfalcar mais o Flamengo nisso, a não ser que aconteça um milagre de entrar mais receita, que provavelmente não. Mas sempre entra. Não, mas não o suficiente para manter esse nível, porque o dinheiro vai ficar saindo para o estádio, jovem. Sempre manda. Aí, ou seja, tem que limpar. Porque a expectativa do Felipe Luiz são as melhores. Ele demonstra ser tudo isso. Mas 2 jogos ainda é muito pouco. Porque todo treinador que vem, o jogador de volta a ficar empolgados. A questão é, vou dar um exemplo aqui para você. Ele dá mais 4 jogos pro Gabigol, pro Bruno Henrique, pro Arrascaeta. Aí vamos supor que os 3 não rendam. Aí ele vai ser obrigado a botar no banco. Mas como ali tem aquela panela desde 2019 e sempre derrubou todos os técnicos, como é que vai acontecer? Essa que é a questão, porque foi assim acho que com ele não desde Jorge Jesus. Ele tem total autonomia. E ele mesmo já disse, meu time, meu estilo, eu. Ele disse, mas... Ele não vai dar esse mole, ele não vai estragar a curta carreira que ele tem, deixando isso acontecer. Ele vai seguir o estilo de Jorge Jesus. Ele vai trancar. O próprio vídeo nosso aí que tá bombando na rede aí, a escalação do Flamengo, o jornalista lá em questão dava toda certinho. Batia um por um. Vulgo X9? Ele sempre dava a escalação do Flamengo e batia. Todos. Com o Jorge Jesus ele quase não acertava. Com o Felipe Luiz, escalação essa e essa. Veremos. O Felipe Luiz chegou lá e não era nada daquilo. Isso quer dizer o quê? Que ele tá fechando o cerco ali para manter como era no Jorge Jesus. Ele tá seguindo a cartilha do Jorge Jesus. Então. Por quê? É uma cartilha que funcionou. Você tocou nesse ponto que eu falo, Jorge Jesus, eu já demonstrei por A mais B que foi um acidente. Não é a regra, foi um acidente. Acidente da diretoria, então. Da diretoria que eu tô falando. Não Da diretoria, foi um acidente. E, mais uma vez, o Felipe Luiz está sendo um acidente, porque não foi planejado. O planejamento era o Tite. Então, a gente não pode... Então, mas ele também tem um pequeno histórico. Não, então, jovem, o que eu estou dizendo é que é por isso que o novo dirigente, com toda a razão, falou que não poderia ter feito até 2025. Mas até aí é normal. Se o cara ele vai assumir a partir acho que do dia 9 ou 10, acho que é a partir do dia 10, pro ano que vem, ele deveria fazer o planejamento dele, da gestão dele. Então, nesse aí, eu concordo, na minha opinião, a diretoria... E tu acha que o Felipe Luiz não ia aceitar ter dezembro? Claro que ele aceitaria. Uma exceção, ele deve ter... Mas, de novo, eu quero assim, meu lado é esse. Eleições. Não. Exato. É porque a arquibancada estava pedindo. Não, mas ninguém falou para não contratado. Mas o contrato a mais é que o que ele fez. Foi só por causa das eleições. Marcos Braz, aquele mordedor de virilha lá. O que ele fez? Um dia antes das eleições, para jornalista. A gente vai... novos ares, vamos renovar com o Gabigol. Para quê? Para tentar pegar o voto de Gabizete. Mas todo mundo viu que era fake, todo mundo viu que era mentira. Aí não conseguiu, não deu certo. Tipo assim, não adianta querer só agradar isso. Político à frente de futebol é isso.
Então, vamos ver se entra uma gestão profissional agora e acaba com essa E bagunça. você, jovem, o que você acha do Felipe Luiz? Ele tem um potencial? 2 jogos foram suficientes para demonstrar? Eu acho que sim, ele indica que sim, mas eu acho que é preciso mais jogos quando os jogadores pararem de ficarem empolgados, né? O que você acha, jovem? Comenta aí, compartilha aí, ó. Jovem, olha só, 79% de quem assiste o vídeo não é inscrito. Jovem, não custa nada para você, só fazer assim, ó. Só dá Paga quanto pra fazer isso? R$0. É um total de R$0. 0,800. Nação, vai ajudar muita gente. É só... Acabou. Tamo junto, nação. Me ajuda! Jovem.